tudo vem de ti e tudo é para ti. Aleluia. Tua é a glória. Bom dia. Sabe, talvez você está cantando uma canção e por você conhecer essa canção, você vai ela no automático, né? Mas essa canção ela fala que o Deus a qual nós servimos, Ele é digno de tudo. O que é ser digno de tudo? Da sua melhor expressão, da sua melhor devoção, da sua melhor entonação de voz, da sua melhor roupa, amém? Da sua melhor força para exaltá-lo. E eu sempre falo isso, as pessoas falam assim, mas eu estou cantando aqui quietinho, tudo bem, a gente respeita, eu entendo isso. Mas nós estamos cantando a alguém, não a alguém qualquer. Amém? Aquele que é o autor e consumador da nossa fé, que merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. São canções que nós temos que pegar o que está dentro do nosso coração e colocar para fora. Amém? Quando falamos te exaltamos, você é digno de tudo. Então eu quero te incentivar essa manhã, antes de começar a pregação, a levantar suas mãos, ou dobrar o seu joelho, ou dar um grito, amém? Porque você está falando não para o seu vizinho, não para o seu patrão, não para o seu marido, não para a sua esposa. Você está falando aquele que é digno de toda honra e glória. Então nós não podemos acostumar, né, ter um costume, é mais um culto. Não, hoje é o dia que o Senhor fez. Amém. E nesse dia que o Senhor fez, Ele vai ser exaltado. Amém. Mais uma vez. Aleluia. Porque quando eu entendo isso, eu exalto a Deus com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, com toda a minha intensidade, com toda a minha vida. Deus, Ele olha e fala, esse é o filho amado a qual eu tenho nele prazer. E aí Ele olha para a minha vida e fala, deixa eu lutar as suas guerras. Deixa eu fazer algo por você esse dia. Deixa eu me mostrar bom para você mais uma vez. Deixa eu me mostrar fiel para você mais uma vez. Então, meu irmão, não tem como adorar esse Deus assim. Não, você adora esse Deus. Você é digno de tudo. Nós te exaltamos essa manhã. Eu não sei como é que foi o seu dia anterior, mas já passou. Já é domingo. Já foi. Não tem como voltar lá mais. Então celebra agora, porque amanhã é diferente. Amém? Adora agora, que você recebe algo novo. Então, entenda algo que eu aprendi com o pastor João Roberto. Ele sempre fala assim, olha, já que eu vim, eu vou receber. O pastor João me ensinou isso transformou a minha vida. Meu irmão, já que eu acordei cedo, estou aqui pela manhã, eu vou vir comportar numa posição de receber, numa posição de adorador, numa posição de entrega. Amém? Você pode fazer isso essa manhã. Então levante suas mãos, comece a exaltar o Criador, porque Ele é digno de tudo. Exalte a Deus essa manhã. Te exaltamos. Ei, levante sua voz. Nós te exaltamos. Te exaltamos. Aleluia. Te exaltamos, ó Senhor. Ei, levante sua voz. Essa é a manhã que o Senhor fez para você. Nós te exaltamos. Nós te exaltamos. Robo sequetere brandarabas. Oh, rabababandarabas sequetere brandarabas. Enquanto nós te exaltamos, cadeias são quebradas. Enquanto nós te exaltamos, doenças vão embora. Enquanto nós te exaltamos, recursos chegam. Porque você é digno, você é digno, você é digno, você é digno de toda adoração. Aleluia. Tu és digno Oh.
Obrigado, Jesus. Tu és digno de tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Nós te Tua exaltamos. é a glória. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Aleluia. Dá um glória aí, querido. Você é pentecostal. Então dá um brado de vitória aí. Aleluia. Meu nome é Rafael. Sou casado com essa mulher linda aqui, Isabela. Fique de pé, meu amor. Eu busquei aqui na Lapa mesmo e levei embora. Amém? Foi minha aluna aqui no Rema. E deu certo aí, ó. Você que está no Rema, é solteiro, se crê somente. Amém? Deus faz algo. Nós somos casados, né? E temos já 2 bebês que vieram de uma vez, né? De uma tacada só. E temos aí também, que está lá em cima brincando já, o João e o José, nossos filhos. E é uma honra estar aqui em São Paulo, é uma honra estar aqui nessa escola, é uma honra falar do amor de Deus que toca esse ambiente, esse lugar. Amém? Estar em São Paulo servindo a Deus é um grande desafio. Então Deus te chamou para esse grande desafio, porque Ele conta com você. Nós estamos em Belo Horizonte, lá juntamente com o nosso pastor Anderson Lagner, que é o nosso pastor presidente, e com toda a nossa equipe ministerial lá em Belo Horizonte, BH. Amém? E lá nós lideramos, né, eu e ela, os jovens, atuam nas escolas Remas também. E nós temos também um projeto lá com os profetas, onde eu e um outro amigo meu lideramos, chama Academia de Profeta. Está bem legal. A cada 15 dias reunimos os profetas e pensa na bagunça, né? Juntou profeta, deu bagunça, amém? Mas tem sido poderoso e a gente tem crescido bem debaixo disso. E eu queria hoje trazer uma mensagem de acordo com aquilo que eu tenho vivido e passado nesses últimos dias. Nós, na cidade de Belo Horizonte, passamos por alguns desafios pessoais e esses desafios nos fizeram, né, eu e a Isabela como família, repensar muita coisa. E eu lembro que quando eu cheguei no Rema em 2011, 2012, tô ficando velho de Rema, né? O pastor Francisco é mais velho que eu, tá? No Rema. E eu lembro que uma das coisas que me chocaram, né? Eu fiquei, assim, eu nasci e cresci, só para você entender um pouco o meu contexto, né? Eu sou de uma família, embora sou moreno, amém? Eu sou de uma família de italiano. Todo mundo lá em casa é branco, louro, do olho azul. Amém? E cada parente meu decidiu casar com uma esposa ou as mulheres com um esposo negão. Então, os netos saíram tudo assim. Né? Pode perguntar a Isabela, somos todos assim. Então, temos lá, né, meus primos, eu tenho primo branco do cabelo louro, tenho primo branco do cabelo preto, é uma confusão danada. Amém? Teve essa mistura. E nessa família grande, né, eu tenho 4 tios pastores. E desses 4 tios pastores, um é de um caráter irrevogável. E o triste dizer que 3 não são. Né? 3 não exercem mais as suas funções ministeriais. E eu cresci dentro desse contexto. Qual contexto? Igreja. Né? Para a glória de Deus, esse tio meu de caráter mais firmado, foi o tio que me discipulou, me doutrinou, juntamente com a sua esposa, a minha tia Rosângela. Eles foram um casal pastoral por mais de 20 anos, dentro da Igreja Batista. Né? E esse é o meu contexto familiar, onde eu lidei com tudo. Todos os bastidores que envolvem uma igreja, nós crescemos debaixo disso, nós nos envolvemos debaixo disso. E para mim foi muito tranquilo. Mas quando eu cheguei no meu primeiro seminário, com 18 para 19 anos, onde eu deixei a faculdade de Direito para entrar no seminário teológico, eu fiquei um pouco assustado e chocado com 2 coisas que começaram a me ensinar, e que no Rema é muito mais forte.
A primeira, que eu fiquei muito revoltado, eu acho que só eu, você não pode ter ficado revoltado, quando me disseram que eu não era mais pecador. Eu queria pegar aquele pastor e falar assim, não, você está ficando doido, né? A vida inteira me ensinaram errado. E a segunda, talvez não seja tão chocante para você, mas diante da exposição do estudo e diante da realidade que eu vivia, que Deus era o meu pai. E eu lembro até hoje de uma frase que um professor usou, né, em sala de aula. Ele falou assim, olha, Deus é o seu pai, que por consequência ele é Deus. E aquilo mexeu muito comigo. Ele trouxe a paternidade à frente de Deus ser o grande eu sou, o Todo-Poderoso. A vontade de Deus se revelar como Pai. E aquilo, claro, que mexeu, obviamente, comigo muito, né? Dentro do rema, principalmente da matéria realidades da nova criação, caráter de Deus. Essas duas matérias vão falar muito dessa paternidade espiritual. E eu, na minha cabeça, esse assunto era bem resolvido, porque eu me expus para ele, eu abri o meu coração para esse assunto, e falei, pronto, eu entendi que eu não sou órfão, eu entendi que eu tenho um pai que me ama, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Aquela era uma verdade que eu carregava dentro de mim, que eu achava que estava tudo resolvido. E por quê? Aí eu vou te explicar. Embora tenha esse time pastoral dentro de casa, cresci dentro disso, esse time pastoral não tinha esse hábito de ensinar para nós, os filhos, né, os meus primos, que Deus era pai, que Deus era bom. Era aquela coisa assim, Deus vai te pegar, te matar, talvez te ressuscitar. Então eu sempre tive essa ideia de Deus, né? Deus no trono e eu distante dele, e eu tenho que ficar atento, porque qualquer desvio do meu caráter, ou qualquer desvio de comportamento, ele joga fogo sobre a minha vida. Então, era a forma como eu aprendi. Amém? E aí, depois eu fui vendo que não era bem assim, e fui me envolvendo no ministério, fui me envolvendo com pessoas, né? Paulo, em uma das suas cartas, ele fala assim, olha, vocês podem ter bons pregadores, bons professores, bons ministros, mas tendes poucos pais. Paulo já adverte sobre essa questão dessa paternidade dentro da igreja, que não seria tão evidente como deveria ser. Amém? E vivendo, né, a vida, há 10 anos já de tempo integral, no próximo ano, vou completar 11º ano, aonde satisfatoriamente, mesmo com tanto desafio, mesmo já pensando em desistir 1 milhão de vezes, né, mesmo pensando em retroceder às vezes, mas satisfatoriamente eu sou grato a Deus por dedicar já 11 anos da minha vida inteiros para Ele, e eu espero que venham mais 40 anos, mais 50 anos, que eu possa me dedicar para Ele, mas os desafios do ministério, nós nos envolvemos, crescemos ali, estamos ali, fortalecendo em Deus, e vivemos uma situação em Belo Horizonte, onde eu tive muitos conflitos, no que toca a esse assunto da paternidade. E na semana anterior eu tive um gabinete com o meu pastor presidente, nós estamos resolvendo algumas coisas dentro da igreja local, e nesse gabinete, né, nas conversas que ele teve, naquilo que foi me apresentado, foi falado, né, o ano que vem, lá em Belo Horizonte, vamos ter mais uma edição da Escola de Ministros, e tudo sendo organizado, sendo dito, sendo falado, nós organizando as coisas, e ele vai me falando algumas coisas, e eu acho que só eu passei por isso, quando o pastor te chama para conversar. Acho que você não, porque você é um pouco mais maduro do que eu. Eu comecei a ficar ofendido, eu comecei a ficar com raiva do pastor. Como eu não consigo, o meu rosto ele é muito evidente. E eu comecei, dentro do gabinete, eu e o pastor tivemos um embate. Olha que bênção, que espiritual. Né? E eu fui expondo situações para ele, saí daquele lugar muito chateado, muito ferido, muito revoltado. Cheguei na minha casa, né, eu estava dando aula, né, a minha esposa, a linguagem de amor dela é toque, atenção. E aí, quando eu estou chateado assim, com raiva, eu detesto que me toca. Não encosta em mim, que eu estou com raiva. Né? E naquela quarta-feira, eu chorei muito. Diante de tudo,
mas não pelo meu pastor, diante das recorrências que estávamos vivendo. E eu chorei, fiquei com raiva, isso é um absurdo, e não sei o quê, e nenené. Só eu passei por isso. Você não passou por isso. E aí no dia seguinte eu mantive aquele sentimento de luto, irmãos. Aquele sentimento de tristeza. E aí o Espírito Santo falou comigo assim: enquanto você achar que os homens podem resolver a sua vida, você vai continuar no mesmo nível. E a segunda, o seu comportamento dentro do gabinete é um comportamento de órfão e não de filho. Você ainda demonstrou traços de orfandade na sua vida. E eu falei, não, eu sei que você é meu pai. Ele, saber que eu sou seu pai é diferente de eu ser o seu pai em todas as áreas. Saber decorar os versículos não é o suficiente. A vivência traz a realidade atual. E eu falei, como assim? E aí o Espírito Santo de Deus fez uma pergunta: esse mês, qual é o tema que vocês estão trabalhando dentro da igreja local? Porque lá em Belo Horizonte, mensalmente escolhemos um mês, um tema para trabalhar. E eu falei, milagres. E aí vem o Espírito Santo. As lavadas que eu tenho com ele, irmãos, não é brincadeira não. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, vocês estão trabalhando milagres, né? Sim. Aí eu comecei a falar, ele perguntou, acontece milagres na igreja? Eu falei, acontece. Olha o ministro, posso falar o nome, porque foi colocado até na internet, né, no Twitter. Olha o ministro Felipe Wakeman, que recebeu 30 mil de oferta, não tinha um carro, uma pessoa levantou, uma única pessoa, deu a esse ministro 30 mil de oferta, e agora ele vai poder ter um carro para assistir sua família. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, esse milagre é ordinário. O que é um milagre ordinário? Cotidiano. Tá, é um milagre. Me conta agora um outro milagre da sua igreja. Eu falei, não, tem mais, eu posso te falar. Fulano estava desempregado, Deus abriu uma porta. Ele, um milagre ordinário. Eu falei, você quer dizer o que com isso, Espírito Santo? Ele falou comigo assim, por que o surdo não ouve? Por que o paralítico não anda? Por que o canceroso não entra na igreja e sai dali totalmente restaurado, né, completamente nas suas células, como a mulher do fluxo de sangue, quando me tocou, imediatamente foi restaurada, não foi progressivo. Eu sei que existe uma cura progressiva pela confissão da palavra, mas por que não há algo instantâneo? Eu falei, eu não sei. Ele falou assim, porque órfãos não geram milagres. Somente filhos. E muitos ainda, mesmo sendo ministros, se comportam como órfãos e não como filhos. E a orfandade espiritual, ela não deixa você ser um representante legal de Deus na terra, porque o representante legal de Deus é o filho. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, abre em João capítulo 14, então vai comigo aí. Vai comigo em João capítulo 14. E aí o Espírito Santo foi falando comigo assim, existe só uma legitimidade de representar aquilo que eu sou, sendo filho. E aí eu comecei a pensar sobre isso, esse texto me saltou, João 14, verso 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém pode vir ao Pai a não ser por... Se vocês realmente me conhecessem, agora vamos prestar atenção no verso 7, porque nós não podemos ler a Bíblia de qualquer forma, sem meditar, sem prestar atenção naquilo que ela está falando. Né? Olha aqui, Jesus está falando para quem? João 14. Para os discípulos. Quem são discípulos? Pessoas que caminhavam com Jesus. Pessoas que comiam na mesa de Jesus. Então, se você é um discípulo, né, do pastor Francisco, da profeta Teresa, são discípulos espirituais, são pessoas que caminham juntos, pessoas que comem da mesa, que dividem o pão, pessoas que estão ali na convivência, que conhecem, que percebem as coisas. Então Filipe era alguém que sabia quem Jesus era, mas sabe de uma coisa? Automaticamente aqui,
eu já levei a minha mente para um outro texto, que é lá em Lucas capítulo, não vou lembrar agora o capítulo exato, acho que é Lucas 18, é no final de Lucas, que é na passagem dos discípulos em Emaús. Quando Jesus se apresentou para os discípulos, começou a conversar com eles, e eles não reconheceram Jesus. É possível andar com Jesus, experimentar algumas coisas que Ele nos libera, e se a gente não ficar atento, Ele está falando algo, nós não reconhecemos Ele. Os discípulos de Emaús só reconheceram Jesus quando? Quando o pão foi repartido e o suco de uva ou vinho foi dado. E aí as escamas dos olhos caíram. Então aqui eu estou falando de Filipe. Quem é Filipe? Um discípulo. Alguém que anda com Jesus. Alguém que tinha diálogos com Jesus. E aí ele vai dizer o seguinte, Jesus está falando, se vocês, no plural, então pegou a cambada toda, realmente me conhecessem, saberiam quem é o quê? Meu Pai. E aí é um outro ponto interessante. Jesus não veio fazer a sua vontade. Ele veio fazer a vontade do Pai que o enviou. Jesus veio ser um protótipo, ele veio revelar o Pai. Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado de várias formas e de várias maneiras, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, o Filho que é a expressão exata do seu ser. Então, somente o Filho reflete o Pai. Não tem como, em ações, em comportamento, até mesmo em algumas fisionomias, o Filho tem essa capacidade de refletir o Pai. Então ele vai dizer assim, olha, se vocês conhecessem a mim, saberiam quem é o meu Pai. Mas agora em diante, vocês vão conhecer e ver o Pai. E Filipe insistiu aqui na pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Filipe, estive com você todo esse tempo e ainda você não sabe quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Então, por que pede para mim poder mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E as palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai que permanece em mim e realiza as suas obras pelo meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou creiam, pelo menos, das obras que vocês me viram realizar. E quais são as obras? O cego enxergou, o surdo ouviu, o paralítico andou, o morto ressuscitou. Essas são as obras de Jesus, que são as obras do Pai. Então, o Filho representa o Pai. Vamos continuar. Apenas creio que eu estou o Pai e o Pai está em mim. Ou creiam, pelo menos, por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu vos digo, quem crê em mim e ainda fará obras maiores que eu tenho realizado, pois eu vou para o Pai. E vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei, para que o Filho traz glória para quem? Para o Pai. Nós focamos muito nessa questão, né? Principalmente no nosso ministério. Se você crê, você fará obras maiores. Só faz obras maiores quem se comporta como filho. Enquanto traços da orfandade estiver presente, não viveremos as obras maiores. A filiação é o destravamento da nova aliança, onde você é um filho que serve, um escravo de orelha furada. Enquanto seu comportamento for somente de servo, não vai adiantar nada. Você tem que entender que você tem um Pai bondoso. Sabe, eu lembro agora do texto de Lucas capítulo 15, que é a parábola do filho pródigo, mas muitos teólogos dizem que poderia se chamar a parábola dos dois filhos. E nós focamos muito no filho pródigo, que gastou a herança, saiu de casa, foi embora, depois voltou. E nós esquecemos que ficou um outro filho em casa. E esse outro filho que ficou em casa, né, ele também tinha o mesmo pai, ele também tinha a mesma herança, porém o comportamento dele era de servo, não de filho. Então, quando o filho volta e o filho é celebrado,
porque ele estava perdido e foi achado, morto e ressuscitado, o outro filho em casa ficou com inveja. A palavra é essa, inveja. Já é um sentimento de orfandade, tá? Se você tem inveja, você demonstra já a orfandade. Ficou com inveja. Por que ele ficou com inveja? Porque o pai nunca tinha matado um cabrito. Aí o pai vira para ele e fala assim, uai, tudo que... Uai é por minha conta, tá? Uai, tudo que está aqui não é seu? Cada trem desse aqui não é seu? Tudo é seu. Você não desfrutou porque não quis. Estava disponível. Então, eu já parto desse ponto. Tem muito crente dentro da igreja, que o pai está na igreja, o pai se faz presente no ambiente, mas a forma como ele ainda se relaciona com o pai é uma forma de servo. É uma forma assim, eu faço tudo. Eu trabalho demais, eu me empenho demais. Por que o pastor Francisco está celebrando aquela pessoa que acabou de chegar? Por que essa alegria toda? Por que fulano teve oportunidade e eu não tive? Por que chamou um para fazer essa coisa e não me chamou? Órfão! Porque o pai é o mesmo. Desfruta quem tem consciência e maturidade de filho. Então eu lembro dessa parábola de cara. E Jesus dizendo, olha para mim, eu represento o pai. Nós queremos ver os milagres, mas ainda queremos andar como órfãos. Não vai dar certo. Enquanto um sentimento de orfandade for presente na nossa vida de alguma forma, não vai dar certo. Não vamos entrar nesse nível. Por isso que Paulo, sabiamente falando, em Romanos capítulo 8, versículo 14, olha o que ele escreve. Romanos 8, 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? E o que é a palavra guiado? É basicamente isso aqui, ó. Deixa eu representar para você. Vem cá, linda. Eu sou o Espírito Santo. Guiado é assim, ó. Vai ali à direita, vira aqui à esquerda. É nesse nível. É pegar pela mão e conduzir a qualquer lugar. Então, Paulo vai dizer assim, olha, os filhos são guiados dessa forma, aonde o Espírito pega você pela mão e fala, é ali, é aqui, não vai, não faz. Então, os filhos têm esse comportamento. Muito obrigado por mostrar sua beleza para a igreja. Amém. Os filhos são guiados pelo Espírito de Deus, pois não receberam o Espírito que vos torne de novo escravos e medrosos. Então, mais dois sentimentos de orfandade. Um sentimento de escravidão e um sentimento de medo. Demonstra que você não reconhece o pai que tem. Mas o Espírito que nos adotou como seus próprios filhos, agora podemos chamar de Abba, Pai. E ele confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se participamos do seu sofrimento, participamos também da sua glória. Então, o que ele está dizendo aqui? Vai dizer assim, olha, o Filho de Deus não está mais debaixo de uma pressão de pecado. Não está mais debaixo de um sentimento de medo. Ele é direcionado por Deus. Agora, fica evidente que no texto acima, mostra que devemos representar Deus como filhos. Sim ou não? Nos dois textos lidos e no texto citado, que é de Lucas 15, fica claro que devemos representar Deus como filho. Agora, existe um espírito maligno de orfandade que toca o mundo. E aí o Espírito Santo me incentivou a estudar não todas as culturas do mundo, porque não tive tempo para isso, claro, mas algumas culturas principais e notar nessas culturas esse espírito operando de orfandade. Por exemplo, quando você fala da cultura africana, é uma cultura de tribal. Essa cultura de tribal, o mais velho vai ter sempre a preeminência. Ele sempre vai poder falar primeiro. De certa forma, a gente olhando à distância, parece uma cultura de honra, uma cultura de submissão e autoridade, que até alguns princípios a gente pode tirar dali. Mas quando você vai conviver
dentro da cultura africana, por exemplo, um marido só toma uma decisão com a esposa se o pai dele liberar. E essa cultura, ela gera uma codependência. De alguma forma, ela gera, né, uma pressão e ela gera mesmo uma doutrinação aonde só os mais velhos podem optar, e aí já foge de um princípio, porque pai e mãe devem sim, né, orientar, decidir as regras, conduzir como é em casa. Mas se filhinho casou e filhinha casou, acabou. É uma só carne. Papai e mamãe viram bons conselheiros, mas a decisão é do casal, daquela família. E você vê que dentro dessa cultura tribal, sempre o mais velho vai mandar em tudo, né? Eu tenho amigos que têm trabalho em Angola, e o apelido, né, a forma até carinhosa que eles chamam essas pessoas são de pai grande. Mas esse pai grande, de fato, ele não demonstra uma paternidade bíblica como deveria ser. Ele tem traços, e não totalidade. Em parte, gera pressão, em parte, julgo. Não revela uma totalidade. Ok, mas a cultura tribal, ela é, das culturas, a melhor. Sabia? Ela é a menos pior, porque ainda temos traços de paternidade ali. Temos, então, uma cultura, né, americanizada, que ela também pode ser uma cultura inglesa, parte de uma cultura canadense, não toda, que é uma cultura ligada à proatividade. Quem for proativo, quem for a pessoa que resolve, é a pessoa que se torna referência. Não importa a idade, não importa a experiência pessoal, não importa nada. Importa os conhecimentos técnicos que ela tem, e esses conhecimentos técnicos traz para essa pessoa uma referência. Então, dentro de uma cultura americana, você vê muito isso. Quem estudou mais, quem fez mais, quem está em Harvard, quem tá essa pessoa é o cara, e a gente vai ouvir ela, vai seguir ela, independente de. Porque ela fez acontecer. É um problema. Porque talvez quem faz acontecer, ou quem consegue fazer um império, nem sempre tem um caráter firmado. Nem sempre é a melhor pessoa para conduzir outras pessoas. Não quer dizer que eu construí um grande império, me tornei um bilionário, que eu sou um exemplo a ser seguido. Mas dentro dessa cultura, isso gera inspiração. As pessoas olham, né? Nossa, esse cara é o cara. Eu quero seguir esse cara aí, eu quero ser como ele. Mas aí você vê que na primeira queda da Bolsa de Valores em Nova York, no livro Deuses Falsos fala sobre isso, que grandes empresários cometeram suicídio. Por quê? Porque o que tinha era o dinheiro. O que tinha era o que tinham construído. Famílias foram destruídas. Então, ou seja, não é um modelo também ideal a ser seguido para representar uma paternidade ou representar a vontade de Deus sobre a terra. E temos também um modelo oriental, que é ligado a competências e disciplina. Quanto mais competente, mais disciplinado, mais evidente você fica, mais chamativo você fica, mais você tem atenção do seu pai, da sua família, pelas suas competências e disciplinas. É bênção em partes. Se fosse tão bênção assim, o Japão não seria o primeiro país do mundo com maior índice de suicídio, onde os jovens não conseguem aquela pressão psicológica em ser, em provar para o pai e para a mãe, no momento que eles não conseguem fazer isso, porque dentro da cultura japonesa você só é considerado alfabetizado depois dos 18 anos, então você não consegue provar nem sempre no tempo que queria, aquela pressão te consome, se mata. Não é o melhor modelo. Agora, o que mais me chocou, a nossa cultura. Uma cultura que Deus já tem há uns anos, né? Desde o ano passado, melhor dizendo assim, me chamado a atenção para estudar e perceber. A cultura latina, do México para baixo. Como é a nossa cultura? É a cultura ditatorial. É a cultura Che Guevara. Eu vou te explicar o que é isso. Bem simples. O pastor Francisco fala assim, fulano, tira o lixo ali para mim, por favor. E aí, porque o seu sentimento é ligado a essa cultura ditatorial que te gerou orfandade. Quando ele simplesmente te pede para tirar o lixo, você se ofende e fala, esse pastor pensa quem é, eu não volto aqui mais. Isso aí sabe quem faz?
Os grevistas. Não gostei, não vou. Falou comigo dessa forma, não volto mais naquela igreja. É o nosso comportamento. E esse comportamento é um comportamento de órfão. Não quero, não faço mais. Está achando que é quem para falar comigo daquele jeito? Está achando que pode me tratar assim? Está achando que pode falar comigo dessa forma? E esse comportamento ditatorial é um comportamento de grevista. É um comportamento de escravismo. Saiu em nome de Cristo. E nós temos muito isso na nossa cultura. Não gosto, não faço. Pediu, não volto mais. Está achando que é o que quer me humilhar? Por quê? Porque não tem uma identidade de filho firmada. Então, por isso que pegar um lixo ofende. Por isso que arrumar uma cadeira se torna algo desesperador. Por isso que talvez tendo dinheiro, quer bancar e achar que pode mandar na igreja. É órfão. Porque o filho sabe o lugar que tem. E aí, pensando nisso, né, os órfãos operam debaixo dessa mentalidade em qualquer cultura. Qual cultura? Eu não sou amado. Porque eu não sou amado, existe um sintoma evidente na minha vida, que eu crio para sobreviver debaixo desse ambiente de defesa. É uma defesa que eu crio. Por quê? Porque, no fundo, eu não sou amado. Então, eu vou criar um mecanismo de defesa para viver debaixo desse ambiente. Eu crio esse mecanismo e aí eu vou ter, então, né, sintomas que vão identificar esse comportamento. Porque talvez você fale da boca para fora que é filho, mas as suas ações são de órfão. Ações de orfandade. O órfão tem dificuldade de mostrar, por exemplo, vulnerabilidade. O que é isso? Ele finge ser uma coisa que ele não é. Então, ele não chega para Tereza e fala assim, olha, meu casamento é um pouco bagunçado, mesmo sendo ministro. Principalmente se for ministro, não fala mesmo. Porque tem medo de perder a posição. A posição de ministro é mais importante que a de filho. Aí não fala. Aí está com a vida bagunçada, o casamento está destruído, mas chega na igreja, a paz. Amém? Como vai? Vai tudo bem. Você vê dentro do olho que não está tudo bem. Não demonstra, porque o filho não tem medo. Papai, está acontecendo isso. Eu não consigo resolver. Você consegue me ajudar? Olha, essa situação está um pouco complicada. Irmãos, Deus levantou pastores para isso. Você dá um amém aí agora no seu lugar? Pelo menos pela fé? Então eu falo assim, Deus levantou pastores para cuidar de mim. Amém? Esse é o principal chamado pastoral. Cuidar de você. Pegar os carrapichos mesmo, tratar. E aí você não demonstra. Por quê? Você quer manter uma posição. Não, porque se eu falar, o pastor me tira da liderança. Porque se eu falar, eu perco o meu ofício. Porque se eu falar, eu não dou aula, não rema mais. Não demonstra. Irmãos, algo que eu aprendi com Joyce Meyer, que mudou minha vida no livro Campo de Batalha da Mente. O que é enterrado vivo, nunca morre. O que você põe para dentro e não resolve, uma hora a conta chega. E aí Tony Cook vai dizer que essa conta vai te fazer pagar mais alto do que você gostaria de pagar. E vai te levar mais longe do que você gostaria de ir. Então, por quê? Porque é órfão, tem medo. Alcançou a posição, não tem mais que falar nada, é um sentimento de orfandade. Segundo ponto, esse aqui ninguém faz. Comparação. Porque a empresa de fulano, o casamento de fulano, a casa de fulano, a vida de fulano, o carro de fulano, órfão. Lucas 15,
Por quê, papai? Meu irmão que estava perdido agora, você está matando um boi para ele? Ele merece um boi? Eu estou aqui há tanto tempo com o senhor e não mereço nada? Talvez você faça isso de outra forma. Qual é a forma? Nossa, eu estou há 10 anos nessa igreja, será que o pastor Francisco não me viu até hoje? Fulano chegou ontem, já está na posição ali. Aí você esquece que chamado nasce com a pessoa. É Deus é quem chama. Cristo conduziu dons aos homens e levou cativo o cativeiro. O pastor só consegue perceber o dom atuando. Comparação. Se você se compara, você ainda tem sentimento de órfão. Um sentimento de orfandade. Inferioridade. Se sente inferior, a vítima, numa festinha ridícula de autopiedade. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, ó céus, ó vida. Será que ninguém me vê? Será que ninguém gosta de mim? Ai, que triste, ai, que dor, ai, que sofrimento, ai, que angústia. Meu irmão, Jesus te deu beleza em vez de cinza, amém? Vestes de alegria em vez de um espírito angustiado, amém? Mas se vira e mexe esse tipo de comportamento te toca, é um órfão. É a orfandade falando. Amargura, tendência à amargura. A guardar tudo. A ficar amargurado, azedo. Tudo ofende, tudo machuca. Tudo dói, tudo é extremo demais. O mundo está acabando. A Tereza falou assim comigo. Aí é um sentimento. O último, a dificuldade para você liberar perdão. Órfão. Não perdoa, está achando que é quem? É seu irmão em Cristo, vai ter que morar no céu junto, vai ter que engolir. Você vai fazer o quê? Você vai decidir quem vai e quem fica? Resolve esse trem logo. Passa por cima. Sofre o dano. Porque o filho sabe o lugar que o pai colocou ele, que é ao lado. Muito acima de principado e potestade. O filho não espera um olhar do pai assim, ó. Eu sei o que você fez no verão passado. Diferentemente, sabe o que é o comportamento do filho? O filho está no trono, porque estamos assentados com Cristo. Então, quando o pai olha para o filho, o pai olha de lado. E não de cima para baixo. Aí essa manhã a pergunta que o Espírito Santo te faz é: você, na sua segunda-feira, na sua terça-feira, não na quinta, porque o culto é quinta, né? Não na quinta que você está aqui bonitinho orando, com as mãos levantadas, muito menos um domingo que você pôs uma roupa maravilhosa para estar aqui. No sábado, na sexta, você se comporta mais como órfão ou como filho? Talvez você está esperando que os milagres aconteçam aqui. Deus vai usar você lá. Porque a mesma Bíblia que fala que somos guiados pelo Espírito de Deus, nos comportando como os filhos de Deus, ela fala que o mundo espera com expectativa. Se o mundo está esperando, é porque nem sempre é manifesto. O mundo está aguardando com uma expectativa a manifestação do profeta, é isso? Do pastor, é isso? Dos filhos. Então, lá fora, Deus espera que você seja mais filho do que profeta. Mais filho do que pastor. Agora, eu acho interessante, eu não sei pronunciar, vou precisar da ajuda da minha esposa novamente. Mike Beagle, como é que é? Bicle. Nossa, meu inglês vai chegar, irmãos. E no dia que ele chegar, meu irmão, eu vou passar o how are you.
Vou ficar enjoado. Vou pregar, I blessed. Estou falando de mim mesmo aqui, mas eu estou indo. Você vai ver. Vai chegar. Mas Mike Bickle, fundador da I-Hope, casa de oração em Kansas, ele tem uma frase, ele fala muito sobre paternidade, e ele fala assim: cada um dos nossos pecados, cada ação pecaminosa que temos, é na verdade uma desconfiança que somos amados. Eu achei isso muito forte. Ele falou, então você mente na intenção que aquela mentira gere uma aceitação, e aquela aceitação te dá um sentimento de amor. Você vai ao shopping, quer comprar a melhor roupa, para você chegar na igreja com aquela roupa, daquela marca, que você nem poderia usar aquilo no momento, mas porque você quer mostrar que tem algo, então você pega a bolsa da Guess, mais cara, pode usar, tá? Eu lembrei da sua mesmo, que por isso que eu estou sem memória. Pode usar. Eu olhei aqui, eu lembrei. Mas você pode usar. Aí você quer ir nas lojas mais caras. E você vai e vem, para que as pessoas olhem para você e falem assim, uau, como você é bem vestido. Faz da tripa coração para ter um iPhone 15, que nem saiu ainda. Eu não posso? Pode. É lícito, é para filho. Mas a pergunta é, você faz isso para mostrar? Para dizer que as pessoas vão te dizer que, então o quê? Essa frase, ela mexeu muito comigo. Então, cada ação pecaminosa, a ganância, ela na verdade é uma desconfiança que eu sou amado. A comparação, a gula. Eu vou nos melhores restaurantes, quero mostrar, vamos fazer aqui uma selfie aqui, vamos mostrar que eu estou aqui comendo nesse lugar maravilhoso, para que as pessoas possam ver o quanto eu posso ter, qual lugar eu posso chegar, o que eu tenho, para que aí eu possa ser amado. Para que aí eu possa me sentir como filho. Deixa eu te falar, Jeremias capítulo 1 vai dizer que você não tinha forma nenhuma, porque se encaixa para você. Deus te viu. E eu acho de uma habilidade, de uma coisa divina mesmo da parte de Deus, nos fazer pequenininhos e nus. Para dizer assim, ei, você pode se vestir com a roupa mais cara, ter o melhor carro, mas eu te amo sem nada disso, ou com tudo isso. Eu te amo e ponto. Eu te amo com a bolsa de Guess e eu te amo com a bolsa do Brás. Se tiver nota fiscal, é claro. Eu te amo num Ford Ka e eu te amo numa Land Rover, num Porsche. Eu te amo numa grande casa, eu te amo numa pequena casa. E qual é a mensagem disso? Não deixe as coisas definir a sua filiação. Não deixe a sua posição ministerial definir a sua filiação. Não deixa isso definir quem você é. E quem você é, quem Deus diz que você é. Sabe, ao entrar nesse choque, eu fiquei em choque. E eu falei assim, então esse comportamento meu, às vezes, ele está dizendo mais que eu sou órfão do que eu sou filho, e Jesus, arrepende logo, vai. Vai, o sangue de Jesus está aí para purificar esse pecado, vai rápido. Porque o que eu quero fazer na sua vida, eu não posso entregar para órfão, porque órfão não sabe lidar com bênção. Órfão não sabe lidar com posições altas.
Órfão não alcança lugares altos. Por quê? Porque estraga. É só você ir num orfanato. Eu sei que é uma coisa triste de se dizer, ou conversar com alguém que foi órfão. O órfão, ele tem uma necessidade rápida de ter, de aprovar. E preciso, eu quero. Porque aquele sentimento, ele foi roubado daquilo. Então, ele precisa o tempo todo ser validado. E aí, quando ele sai daquele ambiente, ele chega a algum lugar, a primeira coisa que ele gosta de fazer é contar a história. Porque eu fui abandonado, e eu conquistei, eu tive, eu tenho, eu posso, eu sou o meu Deus. Então, a mensagem de Deus para nós, nessa manhã é, se comporte como filho. Porque eu vou levar você a lugares que o órfão não entra. Vai operar poder em você que não opera no órfão. Você vai viver coisas que o órfão não vive. Abandona a orfandade. É uma decisão pessoal. Nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus que nos deu toda a autoridade. Lucas 10:19. Eis que vos dei toda a autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões. Então, ou seja, repreenda. Olha para a sua vida e fala, chega, eu dou um basta agora. Sabe uma coisa que o pastor Márcio Valadão me ensinou e eu levo para a minha vida também? Ele fala assim, você tem na vida aquilo que você tolera. E sabe de uma coisa? Eu decidi não tolerar mais nenhum traço, nada que me traz à memória ou tenta trazer à memória para mim que eu sou órfão, porque eu não sou. Eu sou um filho amado de Deus. Eu sou aceito por Deus. Eu sou aprovado por Deus. Sabe, meu irmão, a única coisa que vai prevalecer na eternidade não é o chamado ministerial. Não vai ter profeta no céu. Não vai ter pastor no céu. Não vai ter apóstolo no céu. Vai ter filho. Vai ter filho. Talvez você está num ambiente onde você se sente ainda escravizado, né? Pensamentos pequenos, medíocres, de fracasso, de derrota, estão tentando envolver você, e isso te leva para um coração de órfão. Mas sabe de uma coisa? Nessa manhã, a Bíblia fala que a unção quebra o jugo, a unção desfaz, e eu creio nessa unção que operou aqui essa manhã, nessa unção de ensino, que ela vem desfazendo essa obra, sabe, meu irmão? Não é o comportamento que Deus espera de você, sabe? Acorde pela manhã, abre um belo sorriso no rosto e fala, aquele que é filho de Deus está de pé, aquele que tem uma unção está de pé. Eu não sou qualquer um, eu não fui achado na lata de lixo. Deus me amou quando ainda eu era pecador. Deus me viu e isso basta, isso é o suficiente. Eu vou me envolver nisso. Ah, fulano não me ama, Deus me ama. Eu não tenho oportunidade, Deus me dá oportunidade. Eu não chego a lugares, Deus me faz chegar em lugares. Saia! Saia dessa mentalidade, eu nasci, então não interessa onde você nasceu, não interessa o carro que você tem, não interessa a roupa que você usa. Eu te garanto, se você bater no peito e dizer, eu sou filho, as coisas começam a mudar, favores começam a chegar. E Deus vai levantar irmãos mais velhos para abençoar você. Pegue isso. Eu falo isso pelo Espírito de Deus. Deus vai levantar filhos maduros para levantar você, para favorecer você. Sabe, não somos qualquer um. Você pode dizer isso, eu não sou qualquer um. Mas fica de pé no seu lugar, cadê a música? Eu não sou qualquer um. É porque eu fui abusado. Porque eu não tive oportunidade. Meu irmão, Deus é um Deus de limpar abuso e dar oportunidade. Deus é um Deus que reconstrói histórias. Sabe uma coisa que eu aprendi com essa mensagem? Somente, talvez você lembre para a sua vida e fale assim, qual é o meu destino? Órfão não sabe destino. Porque o pai que libera o destino. O pai que mostra o futuro. Sabe, essa é a manhã de Deus te entregar destinos. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Órfão, porque filho sabe. Filho pergunta ao pai. E o pai fala, amanhã é isso, depois é aquilo outro.
é arrancado esse espírito de orfandade. Da mesma forma como Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, que Deus com a sua mão poderosa tirou Jesus da morte e colocou na vida. Da mesma forma essa manhã, Deus com a sua mão poderosa arranca de nós todo traço de orfandade que ainda pode querer prevalecer. Você não é qualquer um, querido. Essa manhã o amor do Pai vai te encontrar de alguma forma. Libera aí o tangedor. Isso. Se você já é batizado no Espírito Santo, comece a orar em outras línguas. Deixa eu te falar uma coisa que Deus falou comigo, que eu achei a coisa mais linda que papai me falou. Ele falou comigo assim: quando você ora em línguas, você entende? Eu falei: eu não entendo é nada, salvo que você me interprete. Ele: é isso mesmo. Tá, vamos lá. Você já entendeu que quando João José fala mamã, é o quê? Mamãe. Dadá, você entendeu o que é quem? Papai. Quando ele fala você consegue compreender a linguagem que é estranha até para o seu filho, porque você é pai. Então quando você ora em línguas, dadá, didi, talvez você não entenda nada. Na terra não entende, mas o céu compreende o que se fala. Deus sabe exatamente o que você está orando. E Ele chama de oração perfeita. Então talvez você está aí, e nada vem no seu coração, mas papai entende. Talvez você está orando para um recurso, papai entendeu. Talvez você está orando para uma porta aberta, papai já entendeu. Sabe, ensinando a aliança de sangue, em certo momento os alunos aprendem a aliança mosaica, e tem um texto em Êxodo que eu acho fantástico, que é Êxodo 5, quando Deus fala assim com Moisés: eu estou arrancando vocês do Egito. Não fala tirar, fala de modo assim: eu vou arrancar vocês do Egito. E digo mais, Moisés, não vai ficar uma unha. Eu vou tirar vocês debaixo do jugo de Faraó. Deus falou comigo assim: eu prometi isso a Israel, meus servos, que filho vem depois de Cristo. Você acha que eu não sou poderoso o suficiente para arrancar todo o Egito da sua vida ainda? Para tirar você debaixo do jugo de Faraó? Eu faço isso. Meu irmão, então essa é uma manhã. Se você já ora em outras línguas, intensifique isso. Vai, intensifica. Aumenta o volume disso. Porque a nota que eu tenho no meu espírito é o seguinte: Deus está arrancando eu e você debaixo do Egito espiritual ainda, que tentava nos escravizar. Deus está arrancando eu e você debaixo desse lugar aonde o diabo queria nos manter. Da mesma forma como foi com o rei Senaqueribe, aonde Deus, por meio do rei Ezequias, falou: diga ao rei que eu estou parando os inimigos dele, estou botando um freio na boca dele. Sabe, essa manhã Deus está botando um freio na boca do diabo. E da mesma forma, se ele veio por um caminho, que ele ache 7 para sumir daqui. Deus está arrancando você do Egito espiritual. Deus está arrancando você desse lugar de escravo e te conduzindo a um lugar de promessa, a um lugar de descanso, a um lugar que é para filho. Então aumenta o volume da sua voz. Ribande carabassa carabandarabas. Ei, filho! Tu és filho!
de Deus recai sobre você essa manhã. Toda a confusão na sua identidade é arrancada. Toda a confusão nas suas emoções é tirada. Filho, eu percebo Deus enviando anjos específicos essa manhã para trabalhar ao seu favor. Anjos trabalham para aqueles que vão herdar a salvação. Então eles trabalham para os filhos. Pede. Eu estou passando um tempo de privação. Ei, eu tenho para você uma boa notícia. É leve e momentâneo, porque nada se compara ao peso de glória que vai se manifestar. Você é filho. Assuma essa posição. Não espere ter o melhor carro. Não espere ter a melhor casa. Não espere ter a melhor roupa, o melhor celular. Isso é secundário. Se comporte como filho de um rei, que é justo, que é fiel, que te ama, que te chama essa manhã. Presta atenção nisso aqui. A última profecia do Antigo Testamento, quando envolve, eu falo de Malaquias. No livro do Antigo Testamento, Malaquias faz uma profecia que muitas pessoas não entendem. Ele fala assim, nos últimos dias. Quem crê que está nos últimos dias aqui? Amém. Deus vai converter, porque o espírito de Elias vai vir. Presta atenção nisso. O espírito de Elias vai vir. Como eu te falei, na academia de profeta, eu sou responsável de estudar Elias. Então eu estou ficando assustado às vezes com as coisas que eu vejo. Ele vai dizer assim, o espírito de Elias vai vir. E ele vai converter o coração de pais aos filhos e de filhos aos pais. A Bíblia diz que João Batista operou debaixo do espírito de Elias. E João Batista, sendo o último profeta, anunciou a Jesus que ele deveria vir depois. Jesus opera debaixo do espírito de Elias. O que é isso? Quando você estuda todos os profetas do Antigo Testamento, todos, nenhum deles, embora tivesse o caráter aprovado, firmes, maravilhosos de estudar, íntegros, somente um deles, os outros não fizeram isso, somente um deles tiveram um filho espiritual, e o único foi Elias, que gerou Eliseu, no espírito. Samuel não teve, Daniel não teve, Jeremias não teve, Isaías não teve, só Elias. Elias realizou 12 milagres, Eliseu 24. O dobro, porque os filhos sempre vão mais longe que os pais. E essa mensagem foi evidente. O espírito de Elias estava sobre João Batista, que veio sobre Jesus. E Jesus vai dizer assim, olha, filhos farão obras maiores do que eu faço. Uau. E há um avivamento de paternidade chegando, aonde Deus vai converter o coração dos filhos aos pais, dos pais ao filho. É uma promessa bíblica sobre isso. Há um avivamento sobre isso. Nós estamos debaixo dessa mesma influência. Então qual é a notícia? Se você se comporta como filho, entende essa verdade, você ensina para alguém, e é para sua alegria, não para sua tristeza, esse alguém vai mais longe do que você. Esse alguém opera mais milagres que você já operou. Então, se cada um aqui, debaixo desse ambiente, decidir se comportar como filho, da próxima vez que eu voltar, o pastor Francisco vai dizer assim, olha, eu mudei de prédio porque não cabia mais. E aí da outra vez que eu voltar, ele vai dizer assim, eu tive que mudar de prédio de novo, porque não cabia mais.
Porque o filho gera filho. A influência do filho gera outros filhos. Eu preciso encerrar, levante suas mãos. Deus está arrancando o sentimento de orfandade, de dor. Pode ir ministrando. Eu vou impor a mão em algumas pessoas e assim eu vou encerrar. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona. Meu grande Pai, sempre estás comigo. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona. Meu grande Pai, sempre estás comigo. Meu Pai é o dono do universo. Ele criou os céus e a terra. Meu Pai é um todo-poderoso. O nome dele é amor. Meu Pai é o meu melhor amigo. Ele me deu seu coração. O seu abraço é o meu abrigo. Caminho segurando sua mão. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona. Meu grande Pai, sempre está comigo. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona. Meu grande Pai, sempre estás comigo. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona. Faça isso essa manhã. Há uma manhã de consagração com base nisso. Abre os seus lábios com essa verdade espiritual. Cante essa canção. Meu Pai é o dono do universo. Nunca vai me abandonar. Nunca vai me deixar. No mais profundo abismo, no mais alto monte ali, Ele vai estar presente. Vai sempre me guardar debaixo de suas asas. Eu estou protegido em Ti, guardado em Ti. Faça isso essa manhã, essa canção de consagração. Aleluia, você pode fazer isso. Vamos encerrar debaixo dessa atmosfera. Meu Pai é o dono do universo. Ele criou os céus e a terra.